Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, esse Evangelho que tanto nos conforta. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, né, de estudos do Evangelho de Jesus. Então, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que o Evangelho de hoje possa nos despertar para a caridade, que é exatamente o caminho que Jesus propôs para nós. Verdade? Gente, quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão na nossa casa assim, uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso ambiente bem tranquilo, sereno e muito iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde ele diz assim: onde estiver duas pessoas ou mais falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, Jesus está conosco. Então aqueles que quiserem colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser purificada para a família, fiquem à vontade, tá bom? Então nesse momento eu convido a todos a fechar os olhos suavemente, elevar o pensamento em Jesus, o nosso mestre querido, sentindo assim a paz do ambiente, sentindo já a tranquilidade em nossos lares, vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião,
esse amigo tão querido, que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço, que já se coloca ao lado de cada um de nós, derramando o remédio que nós tanto necessitamos nesse momento. Nós possamos ser fortalecidos com esse remédio. Vamos agradecer também a presença de Maria, Mãe de Jesus, por que não dizer nossa mãe, né? Que é a quem sempre pedimos socorro nas horas difíceis, nas horas de aflições, e ela nos envolve com o seu manto fluídico, nos trazendo muita paz, muita tranquilidade. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre amado, pelo Evangelho bendito e redentor que nos deixou. Esse Evangelho que tanto nos conforta, que tanto nos ensina. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje, pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós vamos perdoando os nossos devedores, os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em novas tentações. E nos livre sempre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem, mais tranquilos, né? Mais serenos. Vamos dar início, então, ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar a 7ª bem-aventurança. Ela está intitulada como Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, para aqueles que gostam de anotar e gostam de depois de dar uma estudada melhor, nós vamos encontrar essa passagem no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Tá bom? Muito bem. Quero agradecer a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estar presente com a gente. Gente, o maior exemplo de pacificador que o mundo já conheceu foi, sem dúvida nenhuma, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele era chamado Filho de Deus. Na terceira bem-aventurança, que nós já estudamos anteriormente, Jesus vem nos dizer: bem-aventurados os pacíficos e os mansos, porque eles herdarão a terra. Na bem-aventurança de hoje, Jesus nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus nos fala que, primeiro, é preciso se tornar manso, se tornar pacífico, e com isso herdar a terra prometida, né? É a nossa Canaã prometida. Então ele nos ensina que não basta somente ser pacífico, ele nos ensina que não basta apenas ser manso. Essa é uma etapa do nosso crescimento. Ele nos fala, nessa bem-aventurança, da necessidade da evolução do ser, da evolução do espírito. Allan Kardec, lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, ele questiona a espiritualidade e ele pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, ele pergunta à espiritualidade: basta eu ser manso e ser pacífico? E a espiritualidade bendita responde: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem.
Nós temos muitas vezes, por hábito, né, dizer que a violência é gerada pela miséria ou gerada pela falta de instrução, falta de educação, mas partindo desse princípio, todos os que vivem sem recursos seriam violentos, não é verdade? Mas isso não é verdade, tá? Como também não é verdade que aquele que possui uma vida abastarda de bens, né, de bens materiais, são todos pacíficos. Se a causa da violência fosse a falta de educação, a falta de instrução, todos aqueles que são analfabetos seriam violentos. Mas isso também não é verdade. Isso não é verdade. Como também não é verdade que aquele que possui a alfabetização completa não são todos pacíficos. Não é verdade? A violência, minha gente, ela é uma decisão pessoal. Como a paz também é uma atitude de decisão pessoal. O Espírito Emmanuel, que é o orientador espiritual do Chico Xavier, lá no livro Fonte Viva, na lição, se eu não me engano, 136, ele nos fala assim: a paz é decorrente da quitação de consciência para com a vida. Olha que legal. Então, é a consciência tranquila, né? E com relação à paz, disse assim Jesus: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não vos dou como aquela que o mundo vos dá. Não perturbe os vossos corações, disse Jesus, nem se atemorize. Então vejam, gente, que Jesus nos dá um outro sentido da paz. Ele nos mostra que a verdadeira paz é aquela que nós trazemos dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. É aquela paz serena que está dentro de cada um de nós. E que esta paz que o mundo nos dá, gente, é uma paz ilusória. É uma paz passageira. Jesus vem nos orientar que a paz não é a ausência de conflito. Às vezes a gente pensa que, não tendo conflito nenhum, nós estamos em paz. A paz não é ausência de conflito, e muito menos de guerra. A paz não é ausência de problemas, não. Mas sim uma atitude diante dos conflitos, uma atitude diante das guerras e diante dos problemas. O que significa, então, minha gente, que a paz é de mim para o mundo e não do mundo para comigo. A paz, minha gente, não é inércia. Não. A paz não é ficar sem fazer nada. Não é ficar em cima do muro assistindo quem vai ganhar e quem vai vencer e quem vai ser derrotado. A paz, ela depende de uma atitude. De uma atitude. Atitude essa que depende exclusivamente de cada um de nós. Jesus, ele nos conforta quando ele nos diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Continua Jesus dizendo: no mundo tereis aflição, no mundo tereis provação, mas animai-vos, eu venci o mundo, disse ele. Então, gente, quando associamos essas observações feitas por Jesus, nós vamos compreender que a paz é um estado de consciência. O que significa que, na ausência de qualquer conflito, muitas vezes eu posso não ter paz. E que no auge dos conflitos, muitas vezes eu posso estar em paz. Vai depender de como está a minha consciência. Lembram da palavra de Emmanuel? Está quitada com o mundo? Eu estou com a minha consciência tranquila? Tem uma música que eu me lembrei agora, de Nando Cordel, que se chama Paz pela Paz. A música, ela diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz.
Se eu faço o bem para o meu irmão, eu tenho a grandeza dentro do meu coração. Uma poesia, né, gente? Então vejam que não há paz se eu não tiver atitude para com a vida, se eu não tiver atitude para com o mundo, né? É muito natural que muitas vezes a gente pede a Deus, né? Ah, Senhor, me dê paz, né? E Ele então nos dá a paz. Mas Ele nos dá a paz na forma que precisa ser dada. Ele não dá essa paz que nos traz assim, que vamos ficar assim, sem conflito. Não, não é essa paz. Então eu peço a paz a Deus, né? Deus me dê a paz. E de repente eu me vejo num monte de conflito, no meio de um conflito, no meio de uma guerra. E eu vou reclamar com Deus. Senhor, eu pedi a paz. Então, gente, ser pacificador no meio dos pacíficos é muito fácil. Ser manso, né? Ser pacificador no meio dos mansos é muito fácil. A forma de desenvolver a paz, minha gente, é justamente através da pacificação diante dos conflitos, diante das turbulências. É ali que eu tenho que atuar como um verdadeiro pacificador. Então, quando eu peço a Deus a paz, Ele, na sua bondade, na sua sabedoria, me permite a oportunidade para que eu possa exercitar essa paz. Porque ela está aqui, dentro de mim. Eu nasci com essa paz. Vamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós trazemos dentro de nós a herança divina, que é o gene de Deus, que é a centelha divina. Então, a oportunidade sempre nos é dada. E cabe a cada um de nós exercer ou não. Mas como buscar essa paz, né, gente? Como buscar essa paz se não comigo mesmo? Então, eu tenho que estar de bem comigo mesmo. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Lá, eu vou recorrer ao Livro dos Espíritos de novo, lá na questão 919. Né? Kardec ele pergunta para a espiritualidade, né? Qual é o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem para se melhorar nesta vida e de não resistir à à atração do mal? Aí os benfeitores espirituais respondem, né? Um sábio da antiguidade falou: conhecei a ti mesmo. Conhecei a ti mesmo. E Kardec ele fica um tanto assim, não fica contente com a resposta, né? Porque ele percebe que é uma resposta assim tanto vaga, né? E carinhosamente ele volta a perguntar à espiritualidade. E ele, então Kardec faz a seguinte pergunta, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa massa, porém a dificuldade está precisamente em cada um de nós conhecermos a nós mesmos. Qual é o meio de se conseguir? A resposta da espiritualidade, ela soma quase 2 páginas do Livro dos Espíritos. Mas eu vou aqui só citar o início dela, para que a gente possa compreender a mensagem. E quem dá essa resposta para a gente é Santo Agostinho. Então ele fala assim: fazei o que eu fazia quando vivia encarnado na Terra. Ao final de cada dia, eu interrogava a minha consciência. Passava uma revista a tudo que eu fizera naquele dia. E eu perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e enxergar o que em mim precisava de mudança, o que em mim precisava de vitória. Então, Santo Agostinho ele vem nos ensinar, através dessa mensagem, a necessidade da nossa mudança, da nossa transformação interior. E é através dessa transformação é que passamos a nos enxergar, a nos conhecer. O que nos importa, minha gente, não é necessariamente o que nós fazemos.
mas sim o porquê nós fazemos. Não é o que não fazemos, mas sim o porquê não fazemos. E é justamente, gente, esse porquê é que me leva a agir. Aí eu vou saber se eu sou pacífico, vou saber se eu estou apto a ser um pacificador. E a melhor forma de nos conhecermos melhor é o convívio com as pessoas. E é no convívio com o nosso semelhante é que eu me vejo. Principalmente diante do semelhante mais próximo, que é a família. Porque é muito engraçado. Às vezes, na rua, a gente é muito educado, né? Aí eu posso dizer assim, com licença, primeiro você, não seja por isso, não há de ter, muito obrigado, por favor. Mas e em casa? Como é que eu sou em casa? Como é que eu falo em casa? Cala a boca, senta aí, levanta, sai. Eu sou quem? Quem que eu sou? O da casa ou o da rua? É uma avaliação que nós devemos fazer intimamente. Então, a convivência vai assim, vai me mostrando qual é o caminho que eu estou escolhendo. Se é o caminho da paz ou se é o caminho da agressividade. E ao descobrirmos esses caminhos, aí eu vejo quem eu realmente sou. Eu posso, então, redirecionar, né, os caminhos que eu vou seguir. Lembremos-nos que a paz é um dom de Deus e começa em nós. Porque Deus está dentro de nós. Deus enxerga através dos nossos olhos. E Deus não nos criou para odiar ou para sentir mágoa. Não, Deus não criou o homem para isso. Não fomos criados, gente, para viver na violência, não. Não fomos criados para permanecer irado, magoado, impaciente, irritado, não. Nós fomos projetados por Deus para fazer o bem. Nós somos projetados para a fraternidade, para a brandura, para a mansetude, para a afabilidade e para a paz interior. Deus, como nosso Pai, nos criou assim. Agora, a violência, a ira, somos nós que desenvolvemos. Então, gente, nós, queiramos nós ou não, nós vamos ter que ser bom, porque nós trazemos dentro de nós o gene da bondade, que é o gene de Deus, que é a herança divina. Então, o pacificador é aquele que expressa as características divinas. E essas características estão grafadas dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Certa vez perguntaram para Mahatma Gandhi, que foi o maior ativista indiano, foi um exemplo de pacificador que o mundo também conheceu. Perguntaram para ele assim, qual é o caminho para a paz? E Gandhi responde, não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, gente, na bem-aventurança anterior, a terceira bem-aventurança, nos ensina Jesus que nós precisamos começar a trabalhar a mansedumbre, nos tornar pacíficos, nos tornar pessoas boas. Jesus permite que nós compreendemos o nosso ser interior. E agora ele vem falar, uma vez que você é manso, seja pacificador, trabalhe pela paz, leve a paz ao mundo, aquela paz que eu dei a você. Jesus nos deu a paz, que é a serenidade, a tranquilidade,
E o ato de fazer a caridade, conforme nos orienta Jesus, é o maior caminho para se conquistar a paz interior. Porque quando nós fazemos pelo outro, minha gente, nós recebemos. É a matemática de Jesus. É dando que se recebe. Então, que nós possamos, com os ensinamentos do Cristo, despertar essa paz dentro de nós, permitir que essa luz acenda dentro de nós, que nós possamos fazer brilhar a nossa luz diante dos outros, a luz da bondade, a luz do amor, a luz do perdão, a luz da compreensão. Que nós possamos aprender a respeitar o limite de cada um. Se ele é assim, eu não tenho como mudar. Mas se eu sou assim, eu tenho o dever de fazer mudanças dentro de mim. Então é a hora da reflexão. Tá bom, gente? Vamos mais uma vez, então, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo por essa luz imensa que Ele derrama sobre nós, essa luz que é uma luz curadora. Nós vamos pedindo para que o Pai permita que essa luz chegue à mente das nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito, que essa luz possa amparar e iluminar o caminho daqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Permita, Pai, que essa tua luz possa chegar nas penitenciárias, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios. Que essa tua luz bendita, Pai, possa chegar nesse instante na casa dos nossos familiares, que ali possa tocar cada coração. Que essa luz possa curar aqueles que nesse momento estão enfermos numa cama. Permita também, Pai, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, para que sejamos perseverantes na nossa transformação interior. Nós te rogamos, Senhor, que essa luz fique lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, desejar a todos uma semana maravilhosa. Então, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Muito obrigado, gente.